Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos os irmãos. Depois de algum tempo sem gravar, me desculpem, por favor, este hiato no canal. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Não sei se você se lembra, mas nosso primeiro estudo sobre a igreja em Éfeso, tratamos sobre a perda do primeiro amor e suas consequências. Hoje nosso estudo será dedicado à segunda igreja da Ásia Menor, que também recebeu uma carta endereçada por Jesus, que foi a igreja em Esmirna, a igreja sofredora que venceu, contida no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versos de 8 a 11. Das 7 igrejas do Apocalipse, apenas Esmirna e Filadélfia não receberam críticas, apenas elogios. Todavia, aqueles irmãos enfrentaram o sofrimento gerado pela perseguição e a pobreza gerada pela escassez. A igreja em Esmirna expressa claramente 2 promessas que não gostamos muito, mas que fazem parte sim do nosso contexto de vida. Em João capítulo 16, verso 33, o Senhor Jesus Cristo disse, olha só, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E o nosso segundo texto é 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que declara, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Através das cartas a Éfeso e a Esmirna, o Apocalipse ensina que se a primeira marca de uma igreja ou de um cristão que Deus aprecia é o amor que Éfeso estava perdendo, a segunda, com certeza, é o sofrimento vivenciado por Esmirna. Uma é naturalmente consequência da outra. A disposição de sofrer prova a autenticidade do amor. A prova de que os crentes de Esmirna não tinham perdido o primeiro amor como haviam perdido os crentes da igreja em Éfeso, estava no fato de eles estarem preparados e dispostos a sofrerem pelo Senhor, a sofrerem pelo Evangelho, a sofrerem por Jesus Cristo. Vejamos o que diz o verso 8, olha só. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Olhando para o contexto histórico, não sei se você sabe, mas Esmirna, hoje conhecida como Izmir, era a 3ª maior cidade da Turquia e o 2º mais importante porto do país. A cidade de Esmirna foi estabelecida por volta do 3º milênio antes de Cristo e era considerada o centro comercial da Ásia Menor. Ela era muito leal a Roma e na cidade havia muitos judeus que provavelmente foram atraídos a viverem ali por seu forte comércio. Ela se situava como ponto estratégico da rota direta de todo o comércio que fluía entre Roma, Pérsia e Índia. Portanto, a cidade era riquíssima na época em que sua igreja é citada no livro de Apocalipse. A cidade de Esmirna, nesta época, tinha cerca de 200.000 habitantes e ficava a 50 quilômetros ao norte de Éfeso. É interessante dizer que Esmirna passou por várias reformas ao longo de sua existência. Ela foi destruída e reconstruída várias vezes. Isso fazia dela uma das cidades mais lindas do mundo antigo. A Bíblia não fala de forma específica sobre como se deu o início da igreja, mas é bem provável sim que ela tenha sido fundada pelo apóstolo Paulo durante sua 3ª viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, por exemplo, diz que a palavra do Senhor foi pregada aos habitantes de toda a Ásia, tanto judeus como gregos. Atos capítulo 19, versículo 10.
Se de fato foi nesse período que a igreja de Esmirna foi fundada, então isso aconteceu entre os anos mais ou menos ali de 53 a 56 depois de Cristo. Não sei se você sabe também, mas Esmirna significa mirra, que era uma resina perfumada produzida pela árvore de mesmo nome, que ao ser amassada e ferida exalava esse perfume. O nome da cidade era bastante adequado à realidade da igreja que ali se encontrava, um povo sofredor que em meio às aflições, às turbulências, exalavam o bom perfume de Cristo. A igreja ficou conhecida como a Igreja dos Mártires. Policarpo, bispo de Esmirna e discípulo do apóstolo João, foi queimado vivo por não acender incenso ao imperador Marco Aurélio. Suas últimas palavras foram: por 86 anos servi a Cristo, e ele nunca me fez qualquer mal. Como poderia blasfemar contra meu rei que me salvou? Conhecendo o contexto da cidade, vejamos agora os princípios que podemos aprender sobre esta maravilhosa igreja. O que Jesus nos ensina quando olhamos para esta igreja que foi perseguida? Ao longo da história da igreja, um princípio que fica visível tanto em Esmirna quanto em Filadélfia é que, em primeiro lugar, a perseguição e as tribulações que vivemos nos aproximam mais de Deus. Parece estranho dizer isto, mas as provações nos levam a orarmos mais, a glorificarmos mais a Deus e a conhecê-lo em sua plenitude. O apóstolo Paulo ele declarou o seguinte: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos capítulo 12, verso 12. Duas eram as fontes principais do sofrimento dos cristãos de Esmirna: a resistência ao império e a revolta dos ímpios. Foi na tribulação que Cristo se revelou como o primeiro e o último. Apesar dos imperadores se intitularem como deuses que deveriam ser adorados, a igreja perseguida adorava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mesmo sendo mortos por esta causa, Jesus os relembra: eu fui morto e revivi. Cristo leva a igreja perseguida a se lembrar de que a morte não poderia separá-los do amor de Deus. E esta é a garantia que eu e você também temos. Tão certo como eles morreriam por amor ao Evangelho, viveriam para celebrá-lo na glória. O apóstolo Paulo declarou: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, dos versos de 38 a 39. Que nunca esqueçamos dessa verdade tão linda da palavra de Deus. Outra verdade que a igreja de Esmirna nos revela é que não estamos sozinhos na escuridão deste mundo. O verso 9 nos mostra isto. Jesus disse: conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. Queridos, os critérios de Jesus são diferentes dos nossos, pois quando ele analisa uma igreja, observa seu comportamento em meio às tribulações. Como você se comporta na luta? O apóstolo Paulo ele declarou: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Assim como Deus conhecia claramente a igreja de Esmirna, Ele conhece as nossas obras. Quais os frutos que nós temos produzido em meio às lutas que vivemos? Que tipo de cristãos somos quando as coisas não vão bem? O Senhor está ciente dos nossos limites. Ele não permitirá de forma nenhuma que enfrentemos provações acima do que podemos suportar. Em segundo lugar, Ele conhece a nossa escassez. Mesmo vivendo em uma cidade rica, aqueles cristãos em Esmirna passavam necessidades por causa da perseguição e da opressão, por causa da pobreza provocada pelo sistema.
O autor de Hebreus relata este momento e conduz os seus ouvintes a se lembrarem que eles não estavam sozinhos naquela luta. Ele escreveu o seguinte: em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Hebreus capítulo 10, dos versos de 33 a 34. Cristo nos revela que a maior riqueza que possuímos é a riqueza futura. Por isso ele diz: mas tu és rico. Prosperidade mesmo é sermos ricos de alma, sermos ricos da presença do Espírito Santo. No verso 9, Jesus continua dizendo: e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Os judeus aqui, queridos, eram isentos de todas as obrigações sacrificiais impostas por Roma. Esta era a forma que o império havia encontrado para conviver pacificamente com eles. Por outro lado, para compensar a falta de sacrifícios ao império e ao imperador, os judeus procuravam lisonjear as autoridades e o povo romano, acusando os cristãos da mesma forma que eles fizeram quando Jesus foi crucificado. Todavia, aprendemos aqui que é na perseguição que o joio se separa do trigo. O joio é uma planta que sufoca as que crescem perto dela, impedindo o seu desenvolvimento. O trigo, por sua vez, é a semente que gera o pão que alimenta o corpo e a alma. Os judeus que tiveram uma sinagoga em Esmirna perseguiam os cristãos. Ao invés desses homens serem verdadeiros judeus e descendentes espirituais de Abraão, eles criavam muitos danos àqueles irmãos da igreja em Esmirna. Jesus admoestou o povo várias vezes. Ele falou aos fariseus, principalmente quando estes diziam: nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes o seguinte: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, dos versos de 39 a 40 e também o verso 44. Paulo expressou, queridos, esta mesma verdade quando ele disse o seguinte: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem a circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu sim, o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não da letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos capítulo 2, dos versos de 28 a 29. Esse texto nos mostra claramente que os religiosos se tornaram, sim, muito partidários com os mais proeminentes de sua época. Muitos se diziam servos de Deus, mas eram inimigos da cruz. Nos tempos de luta, eles revelaram qual era a sua verdadeira essência. Tornaram-se hipócritas e politiqueiros para assim serem poupados da perseguição que assolava. Pregavam filosofias vãs, falsas doutrinas para se preservarem. Eram sinagogas, sim, de Satanás. Foram assim chamados porque propagavam a mentira e o engano, sendo gananciosos e servos de Mamon. Outra verdade aqui, e é o nosso quarto princípio, é que na perseguição existe um propósito abençoador que nos conduz à vitória, independente de qual seja o resultado. No verso 10 está escrito o seguinte: nada temas das coisas que hages de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados,
e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Existem pelo menos 4 verdades aqui que nunca devemos esquecer. A primeira delas é que Deus nos convida a não temer o que havemos de padecer. O conforto oferecido por Jesus não é o livramento do sofrimento. Ele anima os discípulos em Esmirna a não desistirem diante das tribulações que viriam logo. Os pregadores do evangelho simplista e pragmático da prosperidade teriam muita dificuldade em entender este texto, pois pregam que o servo fiel está isento do sofrimento e buscam exacerbadamente uma prosperidade materialista. A verdade é que, seja qual for o resultado, Deus não nos deixa só. Ele nos encoraja a prosseguir olhando para Ele, não para as intempéries da vida. Em segundo lugar, o diabo sempre vai perseguir e tentar os que são tementes e fiéis a Deus. O diabo só não persegue crente que não faz diferença. Você se lembra dos religiosos e daquela sinagoga chamada de sinagoga de Satanás? Eles não eram perseguidos, mas olha os resultados que eles traziam sobre aqueles que serviam a Deus. Em terceiro lugar, toda tribulação tem um tempo de duração. No caso dos irmãos de Esmirna, fica claro que eles teriam um tempo de 10 dias. É por isso que Tiago nos encoraja dizendo: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Tiago capítulo 1, verso 12. Que texto maravilhoso! Isso nos conduz ao quarto ponto. No final, sempre haverá uma coroa da vida para aqueles que são fiéis e tementes a Deus. E nem sempre a vitória significa que viveremos neste mundo. Muitos cristãos em Esmirna foram mortos com as mais diferentes penas. O propósito final de Deus nos conduz à vida eterna. E finalmente, em quinto lugar, na perseguição, a promessa de Deus para a igreja não tarda. O verso 11, ele diz algo tremendo, olha só o que diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amado irmão, devemos aprender a ouvir a Deus. Para ouvir a Deus, é preciso se calar, sim. É preciso deixar o ativismo. É preciso obedecer. A garantia da obediência é a vitória. Não receberá o dano da segunda morte. Muitos cristãos são mortos todos os dias no mundo inteiro, mas a promessa de Deus para a igreja é a vida eterna. Não existe prosperidade maior do que morrer e viver eternamente no Senhor. Eu gostaria de fechar esse estudo contigo dizendo que, em primeiro lugar, nunca associe tribulação à maldição e prosperidade à bênção. Lembre-se de Apocalipse capítulo 3, verso 17, que declara: como dizes, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Em segundo lugar, lembre-se também de que, por mais avassaladoras que sejam as trevas, elas nunca suplantarão a menor luz, a luz que é Cristo. Sendo assim, saiba que na perseguição contemplamos o Rei e a vida proposta por Ele. Encontramos paz quando nos lembramos que Jesus nos conhece e existe um propósito abençoador que nos conduz à vitória, independente de qual seja o resultado. Sempre se lembre disto. E que na perseguição, a promessa de Deus para a igreja não tarda. Aqui fechamos o estudo da igreja em Esmirna. Nossa próxima igreja será Pérgamo. Fica ligado e não perca. No mais, que Deus te abençoe ricamente. Grande abraço e até o próximo.